não, né? Você não entrou aqui no grupo de WhatsApp, não, né? Ih, deu. Não, não, parece que você entrou, peraí. Deixa eu ver aqui. Entrou, tá aqui. Ele me chamou agora também. Você é o... final 9512? Celular? Não é... Aqui, deixa eu ver. 13. Tá aqui, peraí. Tá certo? Não. Ah, tá aqui, 1323. A fotinha aqui. Vamos lá. Mas ele saiu? Tomar um cafezinho. Eu não lembro de ter estado com o irmão em algum momento em sala de aula, realmente não lembro. Eu fiz uma disciplina com o senhor, foi Vida de Cristo. Vida de Cristo. A turma era razoavelmente grande. Razoavelmente grande. Ah, legal, bacana. Para esse aqui que eu quero indicar, esse aqui para a turma aqui. Pode voltar para a gente orar e iniciar a nossa conversa. Mas você já trabalha na igreja com o quê? Eu conselheiro, pastor. Qual a igreja, né? Eu sou da Igreja Vida em Cristo, em Manilha. Pastor Bruno. Bruno. Ah, você é do Bruno. O Bruno foi meu aluno. Eu sei sempre como eu fiz o casamento dele lá na Trindade, lá, né? Como é que ele tá? Legal. Ele substituiu o Wesley, né? Você pegou o Wesley lá? Não, eu sou bem recente. O Wesley acho que está em Curitiba, se eu não estou equivocado. Acho que ele está em Curitiba. Eu não sou dessa época. Comigo, no seminário de São Gonçalo. Ele era lá do Carlos, lá de Aí assumiu a igreja lá. Eu participei do exame do Wesley. E aí ele assumiu a igreja. Depois de um tempo, ele foi para Curitiba. O Bruno assumiu lá. Tá bacana, vamos saber. Tem mais outras pessoas aqui do Bruno. Tem uma menina, que eu esqueci o nome dela. Eu conheço ela no Zap como Girê, né? Ela tem apresentação de roupa, essas coisas assim. Isso, é Natália. Natália. E tem um pastor que trabalha com centro de recuperação. Isso, é o pastor Carlos Evandro. Carlos Evandro. Inclusive, eu já estive lá, conheci o centro de recuperação dele, muito legal. Passo bom, rapaz. Foi muito legal que eu tô lá, né? Aí estava muito quente. E eles estavam fazendo um galpão, e galpão, o telhado era aquela, não sei se é zinco que fala, aquelas, né, negócio quente pra caramba. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ali fora mesmo. Aí fomos lá pro terreno, né? Aí botou o púlpitozinho lá, começou a fazer o culto e tal, daqui a pouco começaram a chegar galinha, pato, cachorro. Eu me senti maior São Francisco de Assis. Aí falei, o pessoal tentou espantar, falei, não espanta não, deixa esses bichinhos aqui, né? Aí foi muito legal, muito bacana. Um espaço bom, rapaz. É um espaço bom. Mas que bom saber que você é do Bruno. Andando com ele, dá um abraço. E fala para ele para me chamar, pô, para ir lá, bater um papo com vocês lá. Pô. É um bom tempo. Olha, tem muito tempo que eu não vejo o Bruno. Tem anos que eu não vejo o Bruno. Eu acho que desde que ele assumiu a igreja, eu não vi mais o Bruno. Eu fui para o ministério, ele também, a gente vai caminhando e tal. Né? Agora trabalhando muito, ele também, todo mundo, obviamente. O que é bom, né? O que é bom. Vamos orar. Nossa conversa. O povo vai chegando devagarinho. Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, por estarmos juntos aqui como irmãos, como amigos e como igreja do Senhor Jesus, conversarmos sobre um assunto tão importante do reino de Deus, tanto quanto os outros que nós estudamos.
de uma forma muito particular nesse tempo, o aconselhamento cristão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, graça esteja sobre todos nós, abençoe a instituição, a direção. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco e perdoe os nossos pecados. Amém. O nosso trabalho, a nossa disciplina é aconselhamento cristão. E eu tenho no grupo, como vocês chegaram depois, eu vou colocar novamente os slides. Depois eu vou ver com o Wellington para a gente colocar também na plataforma. Mas a gente está falando aí, acho que de 133 slides, 134 slides e tal, não? Porque eu preferi trabalhar com slide do que trabalhar com apostila. Não que a apostila não seja boa, mas eu acho que o slide, além do texto, tem as figuras que ajudam a compreender e tal. E a gente se trabalha com indicação de obras. Então, eu trouxe algumas obras aqui para indicar para vocês, e uma que, de fato, a gente também vai trabalhar. A que a gente vai trabalhar é essa aqui, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, do Gary Collins, que é esse livrinho aqui. Tá? Depois eu vou botar a fotinha dele no grupo, tá? Vocês. Esses vocês devem adquirir. Eu acho que tem 6 aí, se eu não estou equivocado. O Wellington comentou alguma coisa comigo nesse sentido. Esse vocês podem adquirir, e aí depois eu vou dizer como é que a gente vai trabalhar com ele, tá bom? Esse livro aqui, do Gary Collins, ele é praticamente um desdobramento mínimo desse... Olha, eu trouxe o livro errado. Eu terminei de trazer o aconselhamento cristão do Gary Collins, eu trouxe a história da teologia cristã. Porque o aconselhamento cristão do Gary Collins é mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, capa dura também, só que é amarela, né? Se tiver aí depois, eu pego para vocês darem uma olhada. Que é uma obra clássica, não esse aqui, o aconselhamento cristão do Gary Collins. Que, né, para quem está montando a biblioteca, é bom ter. É muito bom ter. Esse aqui é praticamente um resumo da obra maior. Esse sim, nós vamos trabalhar com ele, vamos trabalhar fazendo resenha, e aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão trabalhar com ele. Muito bom. Bem, muito bom. Esse livro aqui é muito bom. Poxa, mas como é que eu troquei o livro? Acho que eu estava dormindo ainda. Um clássico também das edições paulinas, que eu aconselho a falar. Sendo reeditado, mas eu sei que tem na biblioteca, é um livro muito bom também. Se quiser dar uma olhada depois, os paulinos se com a Sinodal. Esse é um livro bom. Esse aqui é de indicação. Esse aqui já é indicação. Esse aqui é para comprar mesmo. Tá? Esse aqui que eu vou botar depois lá. Esse aqui é indicação. Lia, um psiquiatra. Muito bom mesmo. Muito bom. Entrar, para pegar de volta. E a linguagem também é acessível. Máscara da Melancolia, a BU Editora. Essa é uma indicação. Eu vou
lembrança. A gente não é tão... A gente é de outra geração, né? Cara, eu sou um baby boomer, não adianta. Baby boomer, eu sou de 60, sou burro. Você quebrou o negócio. Quebrei o negócio, agora eu vou deixar ele aqui pra ti. Calma, deixa eu trazer o outro. Tem jeito de botar colar, tá vendo? Castigo. Não, Isso aqui tem da caixa, bom. isso aqui é 30. Não, isso aqui ajuda pra caramba. Isso aqui ajuda até lá na igreja, lá para as eleições. Beleza. Ué, não vai carregar isso aqui? Não, depois da. Bota para carregar lá. Você vai ver se tem aberto, né? Já posso começar? Pode começar, vamos ver se está aberto. Tem aberto para. Não, sim, mas já posso começar a gravação, então? O povo, cara. O livro é esse aqui, ó. É porque, o que que acontece? O que eu falei, ó, tapa dura. Aí eu peguei esse aqui pensando que era esse. Só que essa aqui é a história da igreja, a história do pensamento cristão. Mas é esse aqui, a edição século XXI, que é um clássico do Gary Collins, né? E esse aqui é praticamente um resumo desse. Esse é um resumo desse. Esse é um resumo desse, entendeu? O que ficou muito melhor, porque esse livro aqui é muito denso, né? Ele é bom, é bom tê-lo, né? Para uma biblioteca e tal, né? Eu conheço muitos pastores que têm, inclusive, no gabinete, porque o Gary Collins, ele trata, por exemplo, né, de questões pessoais, ansiedade, solidão, depressão, ira, culpa, questões ligadas ao desenvolvimento, criação de filho, adolescência, início da idade adulta, meia-idade, velhice, questões interpessoais, sexo fora do casamento, sexo no casamento, homossexualidade, violência e abuso, questões de identidade, questões de família, outras questões, alcoolismo, vícios e compulsões. É um livro muito bom, só que ele é denso, né? Tem muitos estudos de caso aqui, muito legal. Não? Mas esse aqui, ele é bem mais objetivo, né? O pequenininho aqui, ele é bem mais objetivo, bom também, muito bom. Tá? E para a nossa atividade, ele vai nos ajudar bastante. Agora, é claro que é sempre bom montar a sua biblioteca, né? É sempre muito bom, não tenha dúvida, né? Depois eu vou tirar foto disso tudo e botar lá no grupo. Já botei no grupo a obrigatoriedade da compra desse aqui para a atividade, ok? Tirei foto, né? Esse aqui o Hélio está me mostrando, eu vou dar uma olhada depois, né? Porque a minha preocupação com livros mais voltados para um trabalho mais especializado são as diferentes linhas teóricas, entendeu? Então, se você não é um profissional da área, você não vai estudar as linhas, né? Eu tive que estudar praticamente quase todas. Mas no afã de querer ajudar, né, você não sendo um profissional, sendo um leigo, querendo ajudar, conhecendo um pouquinho de aconselhamento, de repente você vai pegar um livro que tem uma linha de trabalho, vai pegar outro que tem outra, você não identifica, aí daqui a pouco você está embolando as duas, né, e aí não é eficaz. Então, eu prefiro sempre dar uma olhada para ver a linha adotada pelo profissional para seguir uma linha só. Né? Seguir uma linha só, e aí a gente vai
caminhando devagarinho, né? Agora, é muito importante conhecer as outras linhas. Eu sou freudiano por formação, não, psicanalítica, mas eu gosto muito do Jung, não, mas eu tenho que trabalhar com a linha que eu optei, mesmo conhecendo as outras. Bom, então vamos lá. Cadê o nobre amigo? Chama ele, por favor. A irmãzinha chegou agora, tudo bem? Eu não lembro da gente ter estado junto em alguma... Francisca, a gente já esteve junto em algum momento? Entendeu? Mas você já é aluna aqui? Você é de qual igreja? Ah, do Wesley. Gente boa. A gente foi da mesma igreja junto, lá na São Gonçalo, na época de Mauro Israel. Antes dele ir para lá, ele era seminarista da igreja ainda, né? O meu irmão caminhou um tempo lá. Você está quanto tempo lá? Você está quanto tempo lá? Pastor Odmar. Odmar. A gente chamava ele de Júnior, né? Ele caminhou um tempo lá. Isso. Pegou no Ari Reis. Ali atrás do Abel. Do Abel, né? Não. Eu acho que meu irmão já tinha saído de lá. Já tinha saído. Mas um bom pastor, muito bom pastor. Bacana, bacana. Mauro. Mauro foi meu aluno. Niterói. Acho que dá Romanos lá, na época ele dava, não sei se ainda dá Romanos. O Mauro foi meu aluno, a gente foi amigo de trabalho, ele trabalhou no mesmo banco, só que eu trabalhava na Rua da Assembleia, ele trabalhava em São Cristóvão, antigo Bamerindos, né? Na época estava tudo bem, graças a Deus, ele foi meu aluno, e hoje ele está passando por aquela experiência, né? Mas tem também o Márcio, pastor Márcio que também era lá de São Gonçalo. Né? O Márcio, ele já, sabe dizer se ele já terminou filosofia? Que ele fazia filosofia na UF. O meu sobrinho é casado com a filha dele, né? A filha mais velha. Eu vou acabar descobrindo que sou pai de alguém, filho de alguém, mãe de alguém. Né? Isso, a filha mais velha. Não, minha... Em Niterói agora. Morava em São Gonçalo. Conhece a filha de São Gonçalo? Primeira igreja batista de São Gonçalo. A igreja, tem a rua principal na frente, obviamente, tem a rua atrás, tem um posto de gasolina e tem um condomínio ali. Onde ela morou, ele morava, era seu apartamento. Ah, era seu apartamento? Então você conhece meu cunhado, o pastor Ronaldo, a Ana Paula, o Ismael, que é o meu sobrinho, que casou e morou ali. Que legal, bacana. Nossa, vou acabar descobrindo que sou primo de alguém, irmão de alguém, né? Bisneto de alguém. Olha que legal, que bacana, que bacana. Tá bom. Então, a gente já caminhou um pouquinho, percebendo a necessidade, né, e a importância, né? Não, fique em paz, fique tranquilo. Né? Isso aqui são indicações, eu vou depois tirar foto e botar no grupo. Esse aqui é a leitura obrigatória para uma atividade que a gente vai desenvolver, tá bom? E esse aqui eu vou dar uma olhada, né? Vou dar uma olhada nesse aqui, que o Hélio me pediu para dar uma olhada. E a gente já percebeu a importância, como todas as disciplinas que a gente estuda aqui, mas eu diria que é uma importância mais centrada na prática ministerial, porque a gente lida com pessoas todos os dias. E o aconselhamento é alguma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente está sempre aconselhando. Existe o aconselhamento profissional, o trabalho profissional, que é o trabalho que eu faço, né, no consultório. Existe o aconselhamento centrado na escritura sagrada, mais voltado para atividade ministerial, pastoral, missionária, de trabalho de educador, né, de líder de departamento, mais centrado no contexto evangélico. Não? E existe aquele aconselhamento informal. Por exemplo, não?
Você quer comprar uma roupa. E aí você pergunta para o seu amigo, para sua esposa, para o seu esposo, né? Que roupa você acha que eu poderia comprar? Você tem lá algumas opções. E aí ele vai dar a opinião dele. Eu acho que é mais interessante você comprar essa aqui, combina melhor com o seu tom de pele, com a sua altura. Esse aqui está mais adequado para um evento. Deus quer falar com a gente aqui, né? Deus, tecnologia no céu. Tá, né? É, não, é só baixar, eu abaixo o meu. Não? Não deixa de ser um aconselhamento. Não? Eu acho que você não deveria ter esse comportamento, deveria andar dessa forma. É uma coisa mais informal, todos os dias a gente faz isso e a gente recebe esse feedback. A gente dá orientações e a gente recebe orientações. Então, o aconselhamento é uma atividade plural, é uma atividade do cotidiano, é uma atividade do relacionamento. É uma atividade do relacionamento. No nosso caso específico aqui, a gente está trabalhando com um aconselhamento mais centrado na Bíblia, na Escritura Sagrada. Quando a gente fala de aconselhamento bíblico ou aconselhamento cristão, a gente está dizendo que, na verdade, em um primeiro momento, o foco desse aconselhamento, e aí é importante prestar atenção nisso, em um primeiro momento, ok? Não é o bem-estar de quem a gente está aconselhando. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Em um primeiro momento, o nosso trabalho com uma pessoa, trabalho de aconselhamento bíblico, tá? Que envolve alguns reconhecimentos que a gente vai estar percebendo aqui. Mas quando você está trabalhando um aconselhamento cristão, um aconselhamento centrado na Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada é, de fato, o primeiro material. Não obstante a gente ter uma gama de opções boas, né, de literatura boa, mas em um primeiro momento, a gente está trabalhando com a Bíblia, é o nosso primeiro material, eu repito, né, eu acho que é importante a gente ser empático nisso. É claro que objetiva também a ajuda, né, a tratativa, a melhoria da pessoa. Mas isso tem que glorificar a Deus. Tem que ser alguma coisa que glorifique a Deus. O resultado não pode ser apenas satisfatório para quem sofre o tratamento, para quem está sendo acompanhado, para quem está sendo aconselhado. Porque isso a gente tem um arte de lugar. Ajudar pessoas nos seus problemas, você tem em um monte de lugar, tem um monte de gente. Você não precisa ser cristão, né, para ajudar pessoas. Você pode professar uma religião ou não ter nenhuma. Mas se você tem afinidade, empatia, simpatia, preocupação com o ser humano, num determinado momento, você pode chegar junto, dar uma ajuda, dar um aconselhamento. Mas isso não glorifica a Deus. Por quê? Porque não passou pelos trâmites, né, cristãos, os trâmites bíblicos. Então, coloca isso na cabeça. Se eu estou trabalhando com aconselhamento cristão, o meu primeiro objetivo não é necessariamente um bom resultado para a pessoa que eu estou trabalhando. É glorificar a Deus através do resultado, ok? E aí a gente começa a perceber algumas dimensões muito importantes. O que é o aconselhamento? O aconselhamento é uma relação na qual uma pessoa tenta ajudar a outra a compreender e resolver problemas aos quais ela tem que enfrentar. O princípio de coerência do aconselhamento reside fundamentalmente no fato de que muitas situações da vida, elas mesmas são causas de sofrimento psicológico, sociais, necessitando de uma conceitualização e que dispositivos de apoio sejam colocados à disposição das pessoas que as vivam. Agora, isso é importante. Isso é muito importante. O aconselhamento não é uma atividade que envolva dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Não é. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: se você tem um problema e vem até mim com o seu problema, eu vou retornar para você com a informação de que a solução do seu problema está em você. Está em você. É óbvio que no primeiro momento ela não vai entender isso, porque ela está, né, no olho do furacão,
Ela está no problema, quer uma solução para o problema. E a tendência natural de quem procura alguém para aconselhamento é ouvir uma orientação que resolva o seu problema. Mas isso é uma falácia. Isso é muito complicado. Por quê? Porque pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, e você dá uma orientação para a pessoa, ela vai fazer aquilo que você orientou, e pode não dar certo. Pode aumentar o problema, pode complicar o problema. Então, qual é o caminho? O caminho é orientar a pessoa a, primeiro, qual é o seu problema. Ela tem que entender que ela tem um problema, conhecer esse problema, e aí sim, junto com ela, ajudá-la a encontrar o caminho da solução. Porque é muito simples chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, faz isso, faz aquilo. Não? E ela vai fazer, ela confia em você, ela acredita em você, ela te procurou para isso. Não? E há uma outra questão muito delicada com relação a isso também. Mas esse resultado não será eficaz. O resultado é eficaz quando a pessoa, e aí, obviamente, você, como conselheiro, vai usar os elementos para que ela consiga fazer isso. Quando ela mesma, ela entenda o problema dela e ela consiga, por ela mesma, resolver os problemas com a sua ajuda, com as ferramentas que você vai disponibilizar para ela. Qual é o problema que a gente tem quando alguém te procura e você, eventualmente, talvez de uma forma até muito simples e com boa vontade, vai dizer para ela aquilo que ela tem que fazer? Qual o problema? Muitas das vezes, a pessoa vai te procurar como conselheiro para ouvir de você aquilo que ela quer ouvir. E não que ela precisa ouvir. Você está entendendo? Eu estou com uma situação muito complicada que está gerando dificuldade no casamento desse casal de amigos. Por quê? Porque a esposa procurou um tratamento psicológico e, por algum motivo, né, a psicóloga deu uma orientação para ela. A pessoa que procurou, né, ela é muito estressada, tem um temperamento muito forte, né, tem alguns encaminhamentos possessivos. E aí, a orientação do psicólogo legitimou o comportamento dela. E aí, quando ela é confrontada, ela fala assim, não, mas o meu psicólogo, a minha psicóloga me falou para fazer isso. Está dando problema no casamento. Ou seja, o psicólogo, a psicóloga, não teve a sensibilidade de perceber que ela queria ouvir o que ela queria ouvir, mas não precisava ouvir. O que é isso? Isso é um risco que a gente corre, tá? Então tem que prestar atenção quando a pessoa te procura, porque não, às vezes ela... Não, o que a pessoa precisa ouvir, na maioria das vezes, vai contra aquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque lembra que a gente comentou ali fora, tem que prestar atenção na pessoa e tal, né? Esse ouvido clínico e tal, não? Porque ela está falando uma coisa, mas, na verdade, não é bem aquilo que ela está dizendo. Em grande parte, eu não posso dizer que na totalidade, mas em grande parte, uma pessoa que te procura com um problema, te procura, obviamente, para a solução de um problema, não? Não é o outro que é culpado pelo problema, é ela mesma. E aí, para ela chegar a ouvir, não, o problema não é ele, é você, ela vai fugir de todos os jeitos desse confronto. Por isso, o aconselhamento não pode ser uma coisa feita imediatamente. Tem que ser um processo que gera, por exemplo, né, relação de confiança. A pessoa tem que confiar em você. Ela tem que confiar em você, senão ela não vai abrir. Né? Em você, sensibilidade para perceber essas questões todas, né, o comportamento, a maneira de vestir, os sentimentos que estão sendo apresentados, a tonalidade de voz, tudo que aparece, né, é importante, é comunicação,
é informação, precisa prestar atenção. Muitas das vezes, eu saio do consultório cansado, e eu trabalho sentado. Né, atendendo as pessoas. Eu saio cansado, eu chego em casa, né, e falo com a minha esposa assim, olha, eu vou tomar um banho, vou descansar um bocadinho, porque tá pesado, tá cansado. Né? Justamente por quê? Porque na hora do trabalho, a pessoa está falando com você. Mas você tem que prestar atenção em tudo. E esse exercício de prestar atenção cansa. Cansa, entendeu? Maneira que ela sentou, maneira que ela se posicionou na cadeira, a maneira que ela está falando para você, o timbre de voz, olhando ou não olhando para você. Tudo isso a gente presta atenção, a gente analisa, porque a gente está estudando a pessoa. E há uma outra questão interessante. Uma pessoa que te procura para aconselhamento, para ouvir o que quer e não o que precisa, não tenha dúvida, ela vai te estudar. Ela vai te estudar. Ela vai... Até se você é a pessoa que, de fato, ela pode falar, que é a pessoa que ela, né, que realmente é a pessoa que vai legitimar, ela vai te estudar, ela vai te analisar. Eu tenho um paciente de 15 anos, que na terceira sessão, eu virei para ele e falei assim, o que você está fazendo, eu faria também. Mas o que eu estou fazendo? Você está me analisando. Você está me estudando. Não está? Editor. Entendeu? Porque, assim, é muito interessante. Não é só você que estuda o paciente, ou aconselhando, né? Eu não estou na clínica, ou aconselhando. Ele também vai prestar atenção em você, para saber se você é bom, se você é de confiança, não? Se realmente não? Você tem competência, conhecimento de causa. Não? Se não, ele vai embora e nunca mais. Eu sou sobre essa paciente, essa, e a intenção de muitas pessoas é procurar alguém para legitimar o comportamento dela. Sim, exatamente. Por isso que a gente pode usar tudo que você falou, para legitimar aquilo que ela está fazendo, né? E depois até, ó, pulando. Sim. Pode acontecer, porque em algum momento vai haver uma situação em que essa pessoa ela vai ficar meio que numa sinuca de bico. O problema vai continuar. E aí, quando ela for confrontada, ela vai dizer, não, mas foi o pastor que me aconselhou, foi a irmã que falou isso, foi o irmão que falou aquilo. Ela vai sair fora e colocar você no problema. E isso é muito sério, entendeu? Então, eu já vi pessoas tendo o ministério de aconselhamento destruído por conta disso. No aconselhamento, mais do que nunca, vale o conselho de Tiago. Tiago, todo homem esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A melhor coisa que você faz no aconselhamento é ouvir a pessoa. Ouça, deixa ela falar. Falar o que quiser. A gente também, talvez até por conta da gente viver numa sociedade muito imediatista, né, e a gente tem agenda para tudo. E aí eu me lembro de Mauro Israel Moreira, uma vez conversando comigo, eu falei para ele, poxa, pastor, como é que o senhor consegue atender tanta gente assim? Como é que o senhor faz a sua agenda? Ele virou para mim e falou assim, eu não faço agenda. As pessoas fazem a minha agenda. Elas chegam com as necessidades e a gente vai trabalhando. Se eu fizer agenda, eu não consigo atender ninguém. Ainda mais Mauro, né? Mauro tinha essa empatia. Né? Então, o que acontece? A gente que está ali, é claro, eu não estou dizendo que a gente não deva ter disciplina, que a gente não deva ter um espaço, até porque a gente não tem uma pessoa só para atender, a gente tem outras pessoas também, obviamente. Não? É claro que você deve criar um sistema de trabalho, um sistema de aconselhamento. Mas muitas das vezes a gente comete o erro de induzir a pessoa, direcionar a conversa com a pessoa. E não é isso que ela quer. Ela quer falar. E é preciso que ela fale. E que você preste atenção, que você ouça, que você perceba não, o que ela está falando ou como ela está se comportando. Para que você possa dar o direcionamento correto, que é não dizer para ela o que ela tem que fazer, mas levá-la a compreender a necessidade de achar a solução.
achar a resposta para o problema dela. Por isso, o aconselhamento não pode ser feito uma coisa, não pode ser feito em 24 horas. Eu não posso simplesmente atender uma pessoa hoje, orar, tudo bem, irmão, vai em paz e tal, e nunca mais me procure. Não é isso. Não é isso, entendeu? Você tem que gastar um tempo, conhecer, estudar, analisar, porque haverá momentos também em que o problema apresentado, a gente não sabe tudo, você vai anotar e vai dizer para a pessoa, olha, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, porque isso eu não conheço e tal. Não? Então, por exemplo, a gente está vivendo hoje alguns momentos interessantes. Esse garoto de 15 anos, que começou me estudando, hoje ele é um amigo, a gente já fica bem à vontade na clínica, né? Mas ele passou por um problema que está muito presente hoje entre os adolescentes. Uma coisa chamada nomofobia. Aí a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu sofro de nomofobia. O paciente leu lá um pouquinho, aconselhando ele lá um pouquinho, né? Ele foi, né? Tem gente que é curiosa, tem gente que se interessa pelo seu problema. Ele vai lá, dá uma olhada, tal. Olha, o pastor, o conselheiro, eu sofro de nomofobia. O que é isso, meu Deus do céu? Eu não tenho nem como orientar o camarada. Aí eu tenho que ser honesto para dizer, olha, eu vou dar uma pesquisada e tal. Quer que... Eu não sei. Faz aí, por favor, aí. Eu não sei mexer nesse negócio aí, não. O que é a nomofobia? Olha o que é a nomofobia. É dependência tecnológica. Aham. Principalmente no meio dos adolescentes e jovens. Sabe aquela pessoa que dorme com o celular, acorda com o celular, vive 24 horas com o celular, não encontra, não consegue se relacionar com ninguém através, senão pelo celular, né? Essa relação interpessoal não existe, não? E ela é tão viciada nisso. Há estudos muito contundentes e sérios que se você tirar, ela passa mal, ela tem crise de abstinência. Ou tem comportamentos, como o de um rapaz, né, um jovem adolescente, que sofria de homofobia, e aí ele fez uma peraltagem lá, aí os pais tiraram o celular dele, vai ficar de castigo, tira o celular. No outro dia, o moleque tomou uma dúzia de remédios para se matar. Tomou uma dúzia de remédios para se matar. A sorte dele é que ele passou mal e vomitou. E aí, senão, a gente estava hoje sem esse garoto aí. Então, hoje isso aqui, ó, é uma coisa muito presente. Talvez a gente não tenha conhecido o nome, está sendo apresentado agora a vocês, mas vocês sabem que isso existe. Existe um garoto hoje de 3 anos de idade, pega um celular e faz coisas que eu com 60 não tenho, não faço. Não faz programa, faz tudo. A minha destacada. Uhum. Então, Uhum. uma das informações não apresentar a tela, né? Sim. Determinado tempo. Uhum. Prejudica também, além de tudo, prejudica a vista. Prejudica a vista também, entendeu? Mas tem condicionamento. Rapaz, eu fui fazer uma visita na clínica São Gonçalo, ali, né? Um bebezinho, né? 3 anos de idade. Né? Eu estava de plantão na época, ainda estava na PIB de São Gonçalo, aí fui lá fazer a visita. Cheguei lá, papai e mamãe tá lá e tal, eu tô vendo que a menina tá lá no bercinho lá, com um tabletzinho na mão. Aí você tá, você tem 3 anos de idade, aquilo ali é um objeto que ela tá cutucando. Aí quando eu cheguei, né, já conhecia a família, conhecia a menina sorriu para mim, e daí do jeitinho dela, ela me chamou, eu cheguei, paz, ela pegou o tablet, ela ligou o tablet, procurou o brinquedo, não sabia nem ler, só pela imagem, que ela queria brincar, clicou no brinquedo e mostrou para mim e começou a brincar. 3 anos de idade. Eu fiquei olhando aquilo, falei, gente, o que é isso? Você está entendendo? Aí uma criança dessa vai crescendo,
vai crescendo. Porque o que acontece? O celular, o tablet, substituiu, em tese, a televisão. Lembra? Quando a gente fazia malcriação, papai e mamãe botavam a gente de castigo vendo televisão. Você quer ver televisão, não? Mas, por incrível que pareça, a TV ainda é, hoje, o maior índice de problemas emocionais no mundo. A TV. A TV. Mas, claro que o celular, o computador também vai meio que a reboque. Então, a gente precisa ser honesto o suficiente também, para dizer, olha, eu não conheço isso, vou dar uma pesquisada, né, depois eu retorno para você. Entendo que isso é uma questão delicada, né, que está te incomodando, está te prejudicando, mas eu preciso me inteirar. Porque a gente não sabe tudo. E a natureza humana é extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, você começa uma conversa com uma pessoa que procurou para um aconselhamento, e aí você começa, ela apresenta o problema, você começa a pensar, ela tem isso. Daqui a pouco, a conversa continua, não, ela tem isso. Você chega no final de 1 hora de conversa, na sua cabeça, ela já apresentou 5 problemas diferentes. Você está entendendo? Então, tem que gastar tempo, tem que realmente ser paciente, tem que prestar atenção, não? Porque o trabalho de aconselhamento é um trabalho muito bonito, mas fundamentalmente é um trabalho que leva a pessoa a buscar, obviamente com a sua ajuda, naquele momento, a solução para o problema dela. Aí sim, isso se torna eficaz. Isso se torna eficaz. Até porque há determinadas questões, por exemplo, o toque. O que é o toque? O toque é muito engraçado, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. Já viu aquele camarada, o mais simples, camarada que ele tranca a porta e sai, volta, aí vai lá, volta, ele vai ver se fechou a porta umas 20 vezes. Tem esse toque. O toque, ele não tem cura. Ele não tem cura. Ele tem controle. Ele tem controle. Então, um dos objetivos do aconselhamento também é fazer com que a pessoa entenda que, dependendo do que ela está apresentando para você, isso não vai ter uma cura, ela vai ter que viver com isso, né, para o resto da vida, mas isso tem um controle, ela pode viver bem com isso. Ela pode viver bem com isso. Eu vou aconselhar vocês verem esse filme aqui. Não, Toque não. Toque é maneiro, mas eu quero, né? Toque é maneiro. Não, pode ver também, mas veja esse aqui, né? O Toque tá difícil de achar, rapaz. Né? Tá muito difícil de achar. Do Netflix? Sim. Agora tá difícil de achar até no YouTube. Esses filmes são legais, muito legais. Né? Esse aqui trata de algumas patologias, algumas síndromes, né? Algumas neuroses. Muito interessante, é um trabalho de terapia de grupo, muito bacana, divertido, muito divertido. Né? E a forma como o psicanalista, como ele trabalha esse movimento. Ninguém sabe que ele é psicanalista, ninguém sabe que ele é na verdade, é um psiquiatra, né? Não é psicanalista, é um psiquiatra. E ele sofre de uma síndrome muito delicada. Não sei se vocês conhecem, a síndrome de Tourette. Né? O camarada, ele não consegue ficar sem falar palavrão. É compulsivo isso, ele não consegue. Tourette. Né? Ele não consegue. Não? Mas ele é um profissional. Muito legal, muito legal. E esse filme aqui, Uma Mente Brilhante, ele é, na verdade, um filme que conta a história de um gênio mesmo, um gênio da matemática. Eu não sei se ele é inglês, não sei se ele é americano, nem não sei. Que é esquizofrênico. A esquizofrenia não tem cura, você vai viver a vida toda com ela. Mas, nesse filme aqui, obviamente, ele teve a ajuda da esposa, né, muito compreensível, tinha também o tratamento medicamentoso para bem que dar uma controlada ali, né, nos neurotransmissores, no de hormônio, etc. e tal. Mas ele aprendeu de forma lógica
a conviver com a esquizofrenia. É muito bacana. Eu passei esse filme aqui para uma paciente que não é esquizofrênica, ela não é esquizofrênica, não é. Não? Mas eu passei para ela, e a orientação foi o seguinte: eu quero que você veja o filme e preste atenção em como ele conseguiu aprender a viver com a esquizofrenia. Ele ia ser esquizofrênico até a morte. Mas como ele aprendeu a conviver com isso, eu quero que você entenda, eu falando para a minha paciente, que é possível viver com a sua dificuldade, né, sem desistir da vida. E aí ela viu, ficou impressionada com a forma como ele tratou a esquizofrenia. Não? E o Toque Toque não. O Toque Toque é um filme mais leve, mais interessante, mais engraçado. Não? E no final está todo mundo bem, mas com os problemas. Mas consegue lidar. Então, assim, essa é uma das coisas também que a gente precisa ter em mente, irmãos, porque o meio evangélico é um meio muito positivo. A gente acha que porque está na igreja, todos os problemas serão resolvidos. Todos. Vai dar tudo certo, né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu não posso nem ter dor de dente mais. Não? Acabou. Não? E aí aparece um problema, não? Algumas questões, elas apontam. Ou eu não suporto aquilo, me decepciono, saio da igreja, não? Ou eu vou fazer o que na maioria das vezes as pessoas fazem. Eu vou partir para dentro de oração, vou procurar monte, vou procurar campanha, né? Vou ouvir um monte de gente. E aí é uma questão curiosa. Né? Conversando com uma senhora ontem foi sexta, né? Ontem ela me contou uma história de uma situação que ela estava vivendo, e uma amiga dela, que é pastora, não, chegou para ela e falou: olha, Deus está pesando a mão em você. Bom, ela entrou num pavor danado, num medo danado, não? E aí veio perguntar para mim: olha a questão de procurar um profissional para uma resposta definitiva. A pessoa que não consegue ter uma resposta por si mesma. Veio perguntar para mim se era verdade que Deus estava pesando a mão nela. Aí você tem que dar uma volta danada, né? Para não dizer sim, não dizer não, mas fazer com que a pessoa entenda que não é bem assim que funciona, né? Mas o que eu falei para ela foi o seguinte: sabe o que me chama a atenção? O que me encanta, e aí eu fui bem irônico para não dizer o que me assusta, o que me aborrece, né? É o fato da facilidade que vocês têm de acreditar em qualquer coisa. Essa facilidade, ela é muito própria, porque no ambiente religioso a gente lida com elementos sobrenaturais. Você lida com Deus, com a graça, com o poder, com a autoridade. Não? E, de fato, Deus tem. Claro que tem, ninguém tem dúvida disso. Né? A graça realmente está aí, a autoridade está aí. Está tudo aí. O problema não está nesses elementos, na forma como você lida com eles, como você entende eles, como você aplica eles. Por quê? Porque, gente, você pode... Eu costumo dizer o seguinte: nós, não? O médico faz física, o psicólogo faz cura emocional, o crente pode botar alguém no inferno e no céu. A gente define a vida eterna das pessoas. Se eu não souber utilizar corretamente a mensagem do evangelho, eu posso fazer até atrocidades, eu posso arrancar até a roupa das pessoas, posso arrancar o patrimônio delas, posso enriquecer em cima da exploração da fé. Então, o nosso ambiente é um ambiente muito propício à crença. E as pessoas acreditam porque elas têm necessidades. Necessidade é outra coisa. A necessidade define um déficit, define a ausência de alguma coisa. Se eu tenho fome, é porque está faltando comida. Se eu tenho sede, é porque está faltando água. O que eu vou fazer? Eu vou procurar comida, eu vou procurar água para resolver essa deficiência, né? Essa ausência, esse déficit, aquilo que está, né, me acometendo. Então, é muito interessante, a gente tem interessante o que ocorre e a importância de não se deixar levar por esse movimento. Porque a gente tem a mania de querer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, porque a gente é pastor, porque a gente é ministro, porque a gente é líder, porque a gente está 500 anos na igreja,
já experimentou um monte de coisa, mas se existem dois movimentos muito perigosos para você trabalhar, é a dimensão espiritual e a dimensão emocional do ser humano. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. A dimensão espiritual é absolutamente inacessível de forma material, tem que ser pela fé. Não? E a dimensão emocional do ser humano é algo muito sensível, muito delicado. E você vai dizer para mim que não tem crente cheio de problemas? Tem, meu amigo. E eu não estou falando de problema como dor de barriga, essas coisas assim, não. Estou te falando de problemas de cunho emocional, que geram uma grande parte dos problemas conjugais, problemas de casais, uma grande parte, não? Tem relação com questões emocionais dos casais que não foram tratados. Foram levados para o casamento. E aí, no casamento, o casamento, para a pessoa, parecia ser uma solução do problema, só que não adianta. Eu comentando com uma pessoa, né, que estava querendo sair da igreja por causa de um problema, até ontem que eu falei isso com ela, né, de um problema de dificuldade de relacionamento, eu virei para ela e falei o seguinte, ela perguntou, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, saia da igreja. Mas, entenda uma coisa, aonde você for, o problema vai contigo. Porque o problema não está no ambiente. Quando você fecha a igreja, vai embora para casa, não tem problema lá. Aonde você for, o problema vai atrás de você. Você pode passar por todas as igrejas, se você me perguntar se deve sair. Mas esse não é o problema. O problema está em você. Então, aonde você for, o problema está contigo. Essa fala que às vezes a pessoa precisa ouvir e não quer ouvir. Não quer ouvir. Tá? Porque ela é obrigada a descobrir que o problema é ela. Certo? Pois bem, da mesma forma, como o problema é ela, a gente entende também, como eu disse no início, que a solução está nela. Porque ela não tem só problemas, ela tem valores também. Ela tem potencial também. Ela tem a condição, por ela mesma, né, através do encaminhamento, das orientações, dos instrumentos que são usados para o aconselhamento, de melhorar. O indivíduo tem valor em si mesmo. Ele não tem só problemas, só dificuldade. Não? Independente do que ele pode realizar. Eu vou ler só os vermelhinhos, tá bom? O indivíduo, ele não é nem ruim por natureza ou por hereditariedade. Ele possui potencial de evolução e de mudança. Todo mundo que tem problema tem dificuldade, tem potencialidade. A gente não é só uma construção negativa. A gente é o ser integral. A gente é emocional, a gente é racional. Tá? A gente tem elementos, ainda que a teologia, não, ela afirme categoricamente que a gente possui uma natureza pecaminosa que sempre se inclina para o mal, não? Mas, sob o ponto de vista do direito e da leitura da humanidade, até mesmo quem tem uma natureza pecaminosa tem potência para fazer o bem. Por exemplo, um pecador não pode dar um prato de comida a quem está com fome? E se ele não fizer isso, ele não está fazendo bem? Ele não está matando a fome de uma pessoa? Percebe? Então é preciso entender que, sob o ponto de vista da teologia, o mal não está nas práticas, está na essência, na natureza. Mas isso não significa que a gente não tenha a potência, ou a potencialidade, ou a competência de ser bondoso nas nossas relações. Por quê? Porque a gente tem isso na gente. Então, as pessoas, elas não são, por definição, nem ruim, nem boa. Elas possuem tanto uma inclinação para o mal, quanto uma inclinação para o bem. Qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer a pessoa entender o que de mal está acontecendo nela, mas perceber que há algo nela que pode ajudá-la, e esse algo é alguma coisa centrada no bem,
que pode ajudá-la a resolver esse problema. Isso é belíssimo, isso é de uma beleza impressionante. Pois bem, aqui embaixo, não? Sendo assim, temos a seguinte pergunta. Porque o parágrafo de cima, não? Eu já disse para vocês que a gente aconselha 24 horas por dia. Tá bom? Sendo assim, temos a seguinte pergunta. Se todos os homens aconselham, qual a relevância do aconselhamento bíblico, do aconselhamento cristão, do aconselhamento na igreja? A resposta é simples. Apenas a igreja tem respostas adequadas e verdadeiras ao dilema da vida humana, pois detém a revelação de Deus e a sua suficiente palavra, a Bíblia. É em cima disso aqui que a gente disse para vocês que o primeiro objetivo do aconselhamento é a glória de Deus. E aí, a gente está trabalhando aconselhamento cristão, a gente vai ter que buscar a legitimidade do problema. Bom, uma vez me perguntaram o seguinte, o que você acha? Você acha que o nosso problema está na economia, está na política, está na educação? Eu falei, não. O nosso problema não está em nenhum desses elementos, em nenhum desses capítulos. Nosso problema é pecado. Não é pecado. Você tem problema na economia? Porque tem pecado. Você tem problema na educação? Porque tem pecado. Se eu não tivesse pecado, eu não teria problema em nenhuma dessas áreas. Certo? O jardim antes da queda tinha problema? Nenhum. Não? Depois da queda, problemas. Não? Então, a gente tem que entender o seguinte. Sem querer ser simplório, mas a gente precisa entender a verdade dos fatos. Por que as pessoas têm problema? Porque elas são pecadoras. O pecado é um agente propulsor dos males. Gera dificuldade na nossa natureza. Gera doença emocional e física. Aonde é que eu tenho essa informação? Na Bíblia. Na Bíblia. É o instrumento que eu uso para entender o que está acontecendo, e não apenas a origem, o processo, mas o fim também. O que pode acontecer com uma pessoa que chega até o fim da sua caminhada sem essa libertação, não, da graça na vida dela. A gente sabe o que pode acontecer. Não? Então, a Bíblia é, como eu disse no início, o nosso instrumento de trabalho.